E agora chegou a hora de a gente falar de um modelo de negócio que entendemos ser um daqueles que é capaz de torná-los à prova de futuro. Para isso eu tenho a alegria de convidar ao palco o Eduardo Vieira, da SoftBank. E o Robson Privado, que é o CEO da operação do Madeira Madeira. Robinho, por favor. Nesse papo, o que a gente vai focar é em como apresentar para vocês como é que uma operação de dropshipping é possível num país tão complexo como o nosso, com complexidade logística, com todas as dificuldades que foram encontradas desde o início dessa operação até aqui. A gente vai dividir esse papo em dois momentos. No primeiro, a gente fala sobre esse histórico do Madeira Madeira e seus desafios, e depois o Edu complementa com a visão de como SoftBank aporta e contribui com esse crescimento e expansão dessa operação. Robinho, bora lá. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Na hora do almoço, então, daqui a pouco já vamos fazer rápido. Rápido, mas que seja produtivo. Vamos lá. Aí, bom, eu sou surfista, empreendedor, fundador da Madeira Madeira, hoje COO. Comigo hoje sou responsável pelas áreas de vendas, toda a parte de categorias, canais. Hoje temos lojas físicas, e-commerce e outras operações. Toda a parte também dos marketplaces, então a gente vende nos marketplaces, então na Amazon, Via Varejo, Mercado Livre, B2W, e nós também temos nosso 3P. Então todas essas operações, que é o centro nervoso do varejo, para quem conhece e-commerce, fica comigo. E Madeira Madeira, eu acho que Madeira Madeira hoje, a gente é o maior player, plataforma, hoje a gente não é mais somente e-commerce, então a gente já está com 117 lojas físicas, às vezes vai contando, toda semana abre uma. Abrimos uma há 2 semanas atrás aqui no Morumbi, então temos 117 lojas e consolidamos na categoria de casa e decoração, que é o nosso foco. Mas essa história começou lá em 2009, vendendo piso, por isso o meu nome Madeira Madeira, piso de madeira pela internet. O Daniel e o Marcelo começaram lá atrás, eu me juntei ao time fundador em 2012, no primeiro round de investimento. Então, a Madeira Madeira, a gente 3 anos, que a gente chama no modelo bootstrap, ou sem contar com investidores. E em 2012, a gente trouxe os primeiros investidores, como o Kazek, um dos fundadores do Mercado Livre, e a Monax aqui do Brasil. E isso fez com que, de fato, naquele momento, a gente conseguisse entender um pouco mais o que era tecnologia. A gente não sabia nem o que era dropshipping nessa época. A gente começou vendendo sem estoque desde o começo. E foi uma questão de necessidade. Opa, agora essa música aqui vai competir, hein, Godoy? E foi uma questão de necessidade. Então, a gente não pensou em fazer dropshipping a gente viu alguma coisa, foi uma necessidade que surgiu ali em 2019 com a falência, na época, da empresa do Daniel e do Marcelo, dos pais dele, e tinha o piso de madeira. Era uma exportação de piso de madeira. E, na época, como a gente não tinha dinheiro para comprar o piso de madeira, a gente vendia esse piso 100% via time de vendas. Então, o pessoal vendia via televendas, e a gente entregava esse produto para o Brasil, mas a gente vendia e depois comprava. Só em 2012, com a entrada dos fundos, e a gente teve a oportunidade em 2012 de ter a Wayfair, não sei se vocês já ouviram falar nesse case da Wayfair nos Estados Unidos, hoje é o maior player de casa e decoração que opera nesse modelo dropshipping. Eles foram o nosso investidor anjo lá em 2012 e também hoje fazem parte aí de vários advisors que a gente tem para poder ajudar essa operação. Então, a gente começou a empresa vendendo piso de madeira, depois a gente foi para material de construção, e só em 2013 foi que a gente colocou móveis. Então, hoje a gente é super conhecido por móveis, mas a gente começou a operação vendendo material de construção pela internet, isso em 2009, 10, 11. Imagina, se hoje material de construção já é um desafio vender pela internet, imagina em 2009 até 2012. E ao longo do tempo a gente veio desenvolvendo a nossa plataforma. A gente sempre falou, a gente sempre foi uma empresa de tecnologia que vende produtos para casa. Isso é super importante, até o pessoal estava brincando ali, vocês falavam isso em 2012, 2013, e é verdade. A gente é uma empresa de tecnologia e a gente usa essa tecnologia para deixar mais acessível a plataforma. E quando a gente olha o nosso propósito, que é reinventar a maneira que as pessoas montam suas casas, a gente entendeu que a gente precisava, para ter a solução completa, a gente precisava incorporar outras vertentes. Então, em 2018, a gente começou a desenvolver o nosso marketplace, então a fazer o nosso próprio marketplace, então entender os 3Ps, os sellers. Hoje a gente conta com mais de 15 mil sellers dentro da plataforma.
E depois a gente veio com a nossa operação logística, que aí eu vou explicar um pouco para vocês o porquê que a gente criou a operação logística. E hoje a gente tem uma operação logística que chama Booklog, então ela faz toda a nossa operação, tanto de coleta lá na indústria, até entrega para o cliente final. E, por último, a gente se aventurou aí no modelo de lojas físicas, né? A gente começou a primeira loja 15 dias antes da pandemia, e aí a gente foi meio maluco, todo mundo falou que a gente era maluco, a gente é um pouco maluco também. E a gente fez uma expansão muito grande. No primeiro ano, a gente terminou com 10 lojas em 2020, e ano passado a gente fez mais de 100 lojas em menos de um ano. Então, todas lojas próprias. Tá? Hoje, alguns números de plataforma, até para vocês entenderem, né? Que quando a gente fala o tamanho da Madeira, a gente está falando hoje de mais de 7 milhões de clientes, né? E esse número cresce mês a mês. Quando a gente fala de estrutura, de centro de distribuição, last mile, consolidador, são mais de 15, fulfillment, que a gente também, são mais de 15 lugares que a gente tem espalhados por todo o Brasil, então desde o Rio Grande do Sul até em Pernambuco. Mais de 1 milhão a gente tem nosso app que a gente lançou no começo do ano passado, tendo super bem, baixa um app aí também, pode fazer um merchan também, baixa o app. 117 lojas físicas, né? E aí essas lojas físicas espalhadas por todo o Brasil. Hoje a gente tem loja física de Porto Alegre a Natal, então a gente tem loja física aí cobrindo, só aqui em São Paulo a gente está falando de 22 lojas na Grande São Paulo. Mais de 2 milhões de produtos, então a complementariedade, quando a gente trouxe o 3P, isso ajudou muito, né? A gente tinha, no modelo dropship, a gente não conseguia escalar na velocidade que a gente gostaria, principalmente para algumas categorias, principalmente categorias com ticket médio mais baixo, como decoração, UD, Cameba, e na outra ponta também, na parte que é mais de appliances, linha branca, né? Então, a gente também, essas duas, a gente tinha muita dificuldade com o modelo dropshipping, e aí, como o nosso cliente procurava esses produtos, a gente viu ali uma oportunidade de colocar o 3P, então, por isso, hoje, são mais de 2 milhões de produtos para casa, por mais diversas categorias nesse segmento. E hoje, são mais de 2.500 pessoas, toda hora que eu olho esse número das apresentações, às vezes eu me assusto, deve estar uns 2.600, então, espalhados aí também por todo o Brasil. E o dropshipping, o que é o dropshipping, né? Então eu fiz aqui, botei um gráficozinho para explicar o que é o dropshipping para vocês entenderem. Com escala, a Madeira hoje é o único player, né, grande player que conseguiu escalar esse modelo de operação. Tá? Então tem vários sellers que operam, né, vários e-commerce, mas não numa escala como a gente. E a gente começou isso lá em 2000 e montar a plataforma, de fato, a gente começou a montar a final de 2012, a gente demorou 2 anos e meio para montar a primeira versão que conseguisse dar escala para o modelo. E quando a gente fala no modelo, então, esse aqui é o modelo tradicional, normalmente que os e-commerces trabalham, né? Então, você tem lá a fábrica, né? Essa fábrica, normalmente, ela entrega até um CD para um e-commerce, né? Para um varejista, e de lá, esse varejista faz a operação last mile, né? Então, esse aqui é o tradicional que a gente chama aí do modelo de e-commerce. E lá atrás, a gente começou a fazer esse modelo, né? Então, lá em 2009, 10, 11, até 2015, até 2017, esse era o nosso modelo, que era um modelo que a fábrica, a gente coletava esse produto na fábrica, tá? Então a madeira lá ia coletar, só que a gente fazia isso via transportadoras, tá? A gente não tinha nosso operador logístico. Então o que acontecia? A gente vendia o produto, tinha a leitura de estoque, então a gente faz a leitura do estoque desse fabricante, faz a venda, manda a ordem de compra para esse fornecedor lá na fábrica dele, ele separa e a gente coletava. Só que a gente coletava isso com transportadoras. Então, essa operação não era nossa. Ali a gente perdia um pouco a visibilidade do processo. E como a gente vende para mais de 5 mil municípios, a gente só não vende para Cabotagem e Fernando de Noronha, isso era muito complexo. Porque acabava que essas transportadoras, elas faziam terceirização, quarteirização, quintailização, e o produto, além de demorar muito tempo, ele chegava com muita avaria. Então, isso criava uma complexidade muito grande para o nosso modelo. E aí foi que em 2017 a gente chama do modelo atual, a gente internalizou essa operação de consolidação. Então, o que acontece? Hoje, esse mesmo fornecedor, que às vezes ele está, principalmente os nossos grandes polos moveleiros, que estão em Ubá, em Minas Gerais, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, a gente tem consolidadores e a gente coleta esses produtos, faz um milk run, como a gente chama, coleta esses produtos, traz para o consolidador e entrega direto no nosso last mile. Isso faz com que diminua o número de etapas no processo.
Então isso faz com que você tenha menos avaria e que o processo também, porque como você consolida a carga, ele fique mais rápido. Então o processo antes que demorava 3 a 4 semanas para a gente entregar um produto, quando o fornecedor tem estoque, ele baixou para, alguns casos, menos de 1 semana e no máximo 2 semanas. Então, principalmente nas capitais sul e sudeste, nordeste é um pouco mais, dado a distância, mas isso reduziu muito então, a experiência do consumidor, tanto no quesito de redução do tempo de entrega, quanto também na parte da avaria. Então, isso diminui muito, principalmente no nosso produto, quando a gente fala de móveis, que é o nosso carro-chefe, acaba que quanto mais você manuseia o produto, mais avaria você tem. E esse é o modelo que a gente opera até hoje. E aqui um pouco, fiz bem didático aqui, vantagens e desvantagens de operar o dropshipping, né? Eu acho que a grande vantagem, provavelmente alguns de vocês já devem ter lido, é a questão do capital, né? Então ele é mais fácil para você começar, porque você não precisa, teoricamente, ter esse estoque. Você não tem, né, a necessidade de ter um warehouse, um armazém, para ter esse estoque, né, próximo ao consumidor final. Então isso também tem uma redução de custo. E a variedade de produtos, né? Você consegue fazer, se você não tem um espaço físico, e principalmente no nosso caso, que a gente começou vendendo material de construção, imóveis, são produtos muito volumosos. Então, para você ter CDs perto do consumidor, é muito caro. Diferente de produto pequeno, que pelo volume você consegue, né, a gente faz a conta, né, às vezes lá nos nossos consultadores, um espaço de rack que você coloca quase 1000 celulares, você bota 10 guarda-roupas. Então, tem uma complexidade grande do espaço disso, e na nossa categoria tem uma grande diferença. Quais são as grandes desvantagens, né? Então, assim, primeiro que, quando você olha para a questão da operação, ela começa simples, mas ela começa a virar complexa, tá? Por quê? Porque ela tem uma complexidade, principalmente no Brasil, que não é somente da operação logística. Tem uma questão fiscal e tributária muito complexa. Para quem, né, opera aí fiscal e tributário de e-commerce normal, você imagina você fazer isso de múltiplas origens e destinos, né? Então, se fatura de vários estados para vários estados. Então, isso traz uma complexidade em termos de tecnologia para você conseguir desenvolver isso, que a gente demorou. A nossa primeira o nosso primeiro modelo de código do dropshipping, ele tinha mais de 1 milhão de customizações, só para vocês terem uma ideia de como que a gente tem que fazer, só na parte tributária e fiscal. Então, ele é fácil de começar, mas conforme você vai ganhando escala, ele começa a ficar mais complexo. Tanto na parte fiscal, como também logística, porque quando você começa a fazer muito volume, você vai ver que aquela transportadora, ela começa a ter um pouco de problema. Então, quando você começa a escalar, você também vai ter que mudar um pouco o modelo, foi justamente nesse momento que a gente começou a escalar, que a gente nunca sonhou em ter uma transportadora, tá, gente? A gente não falou, a gente queria ser só tecnologia, mas em 2018, pelo nosso volume, a gente viu que era primordial para oferecer o melhor serviço e a gente ser dono, né, de ponta a ponta para o cliente, a gente começar a operar. Então, daí que a gente criou a nossa subsidiária, que é a Booklog. Tem uma questão do prazo de entrega, né? Então você não consegue ser tão rápido no prazo de entrega. Então, se você tem uma sensibilidade de um produto com relação a prazo de entrega, uma elasticidade muito grande com relação a prazo de entrega versus a conversão, é uma categoria que talvez não se aplique. Então, vale muito você entender qual que é a elasticidade. É um produto mais sob demanda, um produto que o cliente está acostumado a esperar mais, funciona melhor. Um produto de necessidade muito rápida tem mais dificuldade, a não ser que você consiga ter um modelo que consiga ter um custo, né, um preço final para o cliente que faça sentido e ele faça essa troca. E o último ponto, principalmente no dropshipping, que é o seguinte: se você não tem um armazém, como é que você faz com a devolução? Né? Então, assim, quando você tem um estoque, tá bom, eu devolvo, separa um pedacinho, né, desse meu estoque para você fazer a devolução. No modelo dropshipping, no começo você não tem. Então, é um ponto que você precisa saber operar muito bem para evitar ao máximo a devolução. Então, ao longo dos anos na Madeira, a gente veio fazendo várias estratégias para diminuir essa devolução. Acabou a devolução? Não, ainda tem. Então, a gente ainda tem CD que devolve um pouco. Mas hoje, boa parte a gente consegue segurar com o cliente, então com descontos, ou a gente devolve para o fornecedor. Tá? Então, é um ponto que é crítico na operação. Mas o grande ponto aqui, quando a gente olha essa questão do modelo e a nossa escolha, foi de fato para conseguir ter uma escala suficiente para conseguir oferecer o melhor preço e a maior variedade para o cliente. E, de fato, hoje a gente consegue oferecer isso, né? Hoje a gente consegue ser, na média, na nossa categoria, aí uns 15% mais barato. Claro que numa escala hoje que tem muita eficiência. E aqui um pouco, né, do business. Então, a gente tem o marketplace, então hoje mais de 15 mil sellers, e a gente continua crescendo, né? Então, parceiro até da Vetex aqui também.
né, com sellers, com as integrações. Então, um business que cresce muito rápido. Esse é um business de escala, né, que a gente agora também começa a oferecer serviços para esse seller, para a logística. A nossa operação logística, que é a Booklog, que é o nosso operador logístico. Ano passado, né, a gente comprou a iTrack, inclusive está aqui no stand, né, então principalmente na parte de TMS, de toda essa parte da inteligência logística, que quando você pensa, não é só fazer o tracking, mas é como é que você comunica esse tracking de uma forma eficiente em toda a cadeia. Né? E a nossa operação ela tem um step a mais do que a maioria dos varejos. Eu tenho um step lá da entrada do produto no fornecedor. E hoje, até saiu, hoje posso anunciar, com a nossa visão de ser, né, a plataforma de tudo para casa, de produtos e serviços, a gente anunciou também a compra da Iguana Fix, que é uma plataforma de serviços, e a gente começa agora a oferecer também a montagem, que era uma coisa que os nossos clientes pediam muito. Então a gente começa a oferecer montagem. Saiu hoje a notícia, então posso compartilhar, com a nossa visão de ser tudo para sua casa e ter isso muito claro com relação à acessibilidade. Então o nosso sonho grande é reinventar a maneira que os clientes montam suas casas com o conceito de acesso. Como é que a gente consegue fazer mais eficiente? E a última coisa que eu queria trazer, que eu até não esqueci de colocar no slide, que é, há 2 anos atrás a gente também começou a fazer a nossa marca própria, muito baseado no modelo, não sei se vocês já ouviram falar da IKEA, né, nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente começou a desenvolver a nossa própria private label. Não é o private label aquele que só coloca a marca. A gente literalmente desenvolve esse produto. Tá? É um produto hoje que ele tem 2 anos de garantia, que ele é testado. Então, assim, a gente tem, ao longo dos anos, evoluindo muito em como é que a gente consegue oferecer e ser o grande player desse ecossistema. Então, esse é um pouquinho da história da Madeira Madeira. Acho que é isso. Deixa eu pegar isso aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje para vocês da nossa visão de investimento em empreendedores brilhantes como o Robson, em empresas com modelos desafiadores, interessantes e, para usar uma palavra da moda, disruptivos como a Madeira Madeira. Falando um pouquinho do SoftBank, a gente está acostumado a fazer investimentos em ondas que a gente batiza lá dentro de secular trends. Então, fomos a primeira empresa do mundo a investir em software, em banda larga, em internet. Depois partimos para mobile. E agora, com essa terceira fase, vamos dizer assim, que é a ascensão da inteligência artificial, a gente vai expandindo um pouco as nossas fronteiras. Nós temos, basicamente, no mundo 3 grandes pedaços. Um pedaço da nossa corporação, que fica em Tóquio, que investe diretamente em empresas e também opera algumas empresas. Temos um fundo global, que é o maior fundo de tecnologia do mundo, que é o Vision Fund, com 140 bilhões de dólares para investir. E desde 2019 a gente montou uma aventura aqui na América Latina para ter o maior fundo de investimento da região, com 8 bilhões de dólares. De longe, assim, na comparação com os nossos concorrentes, a gente é a empresa de Vision Capital, que a gente gosta de falar, que mais investe em empresas na região, e a ideia é que a gente continue mantendo esse passo, porque a gente acredita que a América Latina é um celeiro de bons empreendimentos, de boas ideias, e uma região que carece de tecnologia e de desenvolvimento tecnológico em áreas muito carentes. Todo mundo aqui é latino, brasileiro, não desiste nunca, e a gente sabe que a gente tem carência em praticamente todos os segmentos da economia. Então, por que não apostar em empreendedores que vão fazer essa diferença e ajudar a gente melhorar? Então, esse é um panorama um pouco que mostra o que era a vida antes do SoftBank na região e o que é a vida agora. Então, a gente chegou em 2019, a gente teve um investimento aí em 2019 de toda a indústria de Venture Capital na região de 3,8 bilhões de dólares, e ano passado a gente chegou a 16 bilhões de dólares. Tá? Então, essa é um pouco a ideia e a gente se orgulha de ter a metade disso. Esses são alguns dos unicórnios das empresas que a gente tem investidos, então todos nomes conhecidíssimos de vocês, empresas que a gente acredita que estão transformando aí o modelo de negócio, transformando a nossa vida. Então, hoje nós nos orgulhamos de ter aí 2/3 dos unicórnios da região. E de uma maneira meio agnóstica de portfólio, ou de segmento. Muita gente pergunta para a gente, vocês têm um segmento de preferência de investimento? Não, não temos. A gente olha para todo o mercado e tem que cumprir alguns requisitos básicos, vamos dizer assim, para a gente poder investir, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Falando um pouco da América Latina,
é aquilo que eu falei há uns instantes atrás. A gente acha que é uma região que tem um potencial imenso para se desenvolver e que é extremamente carente de desenvolvimento tecnológico, de mão de obra de tecnologia, como todo mundo aqui está careca de saber, e a gente precisa correr atrás. Né? Para vocês terem uma ideia, só falando de Brasil, o Brasil investe 0,2% do PIB em ciência e tecnologia. Isso dá mais ou menos uns 3, 4 bilhões de dólares. Se você pega um país como os Estados Unidos, que investe 2,8%, isso é mais de 400 bilhões de dólares. Né? Como uma China, que investe 3,5%, quase 500 bilhões de dólares. Então, a gente tem aí um movimento muito complexo, um cenário que a gente precisa correr atrás, e se o capital privado não entrar para fazer isso acontecer, a gente acha que vai ficar, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, teremos mais décadas perdidas e corremos o risco de virar formiga. Então, queremos evitar que isso aconteça. E falando um pouquinho do nosso posicionamento em relação aos competidores, a gente oferece hoje um cardápio absurdamente completo em todos os segmentos e toda a vida, o ciclo de vida das empresas dos nossos empreendedores. A gente tem um modelo único também que mescla um time de investimento com um time de operações, e esse time de operações significa que dá suporte o tempo inteiro para as empresas que a gente investe. Então, desde suporte de construção de reputação e de marca, que eu sou responsável, até um suporte um pouco mais amplo de tudo que a gente faz. Esse aqui é um slide interessante para vocês tirarem foto, é mais ou menos o nosso modelo de passo a passo de critério de investimento, né? Ou seja, a partir do momento que a gente vai estudar uma empresa, o que a gente leva em consideração. Então, vou deixar mais 3, 4, 5 segundos. Oi? Eu não sabia dessa. Se soubesse isso aqui, ia ficar mais fácil. A gente está começando agora a ficar um pouco mais, né? Se comunicar melhor. Mas, basicamente, são esses 4 pontos que a gente leva em consideração. Tá? Então, de baixo para cima. O ponto importante é, primeiro, se a empresa tem um modelo de negócio e um modelo econômico, vamos dizer assim, que se sustenta no longo prazo e consegue ser algo disruptivo e que realmente faça a diferença. Tanto em termos de potencial de crescimento que é global, ou regional, ou local, mas que tenha uma coisa que seja realmente transformadora. Segundo ponto, né, o terceiro, né, o número 3 ali, de baixo para cima, as empresas que a gente investe têm que ter tecnologia no core. Então, não adianta não ter tecnologia no core. E o que isso significa? É ser tech-centric. Então, um investimento muito maciço em algumas das tecnologias que estão na moda, ou uma construção, sobretudo, do modelo que seja ancorado em tech. A segunda coisa que a gente leva em consideração é o tamanho do problema a ser solucionado. Né? Então, eu falei lá no começo que a gente é uma empresa de secular trends. Então, quanto mais a gente acredita e enxerga que a empresa do fundador vai resolver um problema muito importante, mais a gente fica com a mão coçando para investir. E o último critério, que é o critério mais decisivo, é o olho do empreendedor, é o olho do fundador. A gente busca pessoas brilhantes, como o Robson, que está aqui, e a gente pega na mão e vai até o fim. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Madeira é uma das empresas que a gente tem esse modelo, e o nosso ecossistema de parceria operacional oferece tudo isso. Né? Então, fica muito a gosto da empresa que quer trabalhar com a gente, que tipo de serviço, que tipo de apoio ela vai ter, e a gente, com o maior prazer, tem um time de operações que consegue aportar esse conhecimento. Então, bem rapidamente, é isso. Obrigado. Passa mais um, Edu. Pode passar mais um. Bom, tendo esse baita contexto do que é a história do Madeira Madeira, de como a SoftBank se posiciona, escolhe e escolheu Madeira Madeira para ser uma das suas investidas, eu vou bater um papo agora com o Robinho e com o Edu sobre essa história, sobre quais são os desafios. E para isso, Robinho, eu queria começar discutindo a dificuldade que é construir uma operação de digital commerce sem produto, num cenário em que a gente nem conhecia o termo dropshipping. E eu queria que você contasse o quanto. Primeiro, isso provavelmente era papo de maluco, né? Parecia um discurso não muito razoável, criar um varejo que não vai ter o produto e que vai oferecer a melhor experiência para o cliente. Mas também contar um pouquinho de quais foram os desafios que vocês enfrentaram e como é que vocês priorizaram aquilo que vocês iam atacar e aquilo que parceiros iam atacar
para que vocês entregassem essa solução. E depois eu quero conectar isso contigo também, tá, Edu? Bom, primeiro que a razão era 1 para 100. Eu até acho que no começo era até 1 para 500 ou 1 para 1000, eu não sei quanto a gente falava. Porque você imagina no começo ter que vender, falar. Porque tem uma questão do dropshipping que eu não comentei, que é o dropshipping, ele muda muito a dinâmica da indústria, porque não é somente você conectar, né, e falar que vai vender mais e conectar a indústria. A indústria precisa mudar porque a expedição da indústria precisa mudar. Ela vende carreta, ela vende pallet. E aí você chega lá e fala assim, então, agora você vai ter que vender 1 para 1. Ou seja, eu vou te mandar um pedido, você vai ter que separar a nota. Então, você imagina a gente vendendo isso, né? Eu, o Daniel, vendendo isso, e o Marcelo. Assim, foi super difícil. E basicamente, né, na época, os fornecedores que acreditavam, é porque os caras olhavam e ficaram, maluco, vamos dar uma chance para esses malucos aí, de Curitiba ainda. Não tava nem... Os nossos investidores, quando eles investiram na Série A, eles falaram, cara, mas Curitiba existe talento? Então, foi super complexo, né? A gente brinca até hoje, fala assim, que a gente só fez porque não tinha outra opção. Não, a gente não tinha capital para comprar estoque. Ou então, ou a gente fazia dar certo, ou fazia dar certo. Não tinha outra... Então, assim, foi super complexo no começo. E eu acho que o modelo, né, a gente, lá atrás, eu acho que tem uma questão também de como você vai evoluir no modelo e entende quais são esses desafios. Os primeiros desafios nossos foram muito entender como é que a gente conseguiria colocar muito produto. E aí eu lembro, assim, e aí tem uma questão de tempo, né? Às vezes tem uma questão de time. O primeiro board nosso, em 2012, a gente estava lá com o pessoal da Wayfair, o Chris, que era da Build, e ele falou assim, o negócio é coloca produto. A gente falou, tá bom, vamos colocar produto. Aí eu contratei uns caras lá na Índia para cadastrar. Eu falei, cara, bota produto. Tá bom, começava a vender. E aí? Que não tinha integrado? Nada, não tinha integração, não sabia onde estava o produto. Então a gente viu que precisava construir um core de tecnologia, 100% tech, né? E que a gente desenvolveu isso ao longo dos anos, e aí veio passando por vários desafios. Então acho que o desafio veio mudando, e acho que a questão do tempo, acho que a gente vai ficando mais maduro para entender também o tempo de algumas coisas. Mas a questão da tecnologia é muito fundamental nessa jornada. Maravilha. Edu, como quem vai investir, a gente tem visto inúmeras oportunidades. Cada vez surge um problema novo que a gente não sabia que tinha e que, eventualmente, é a próxima grande disrupção que vocês enfrentam. Como é, na visão da SoftBank, escolher essas empresas? Você falou aqui dos 4 pontos, mas durante a jornada dessa empresa, como é que vocês atuam sugerindo algum tipo de pivotagem do modelo de negócio? Vocês, com essa estrutura toda que você apresentou, vocês entram efetivamente de maneira mais clara no que é o propósito daquele negócio, ou vocês de fato deixam isso sempre muito mais com os fundadores e deixam que esse papel seja muito mais consultivo do que efetivamente de vocês aportarem ou fazerem qualquer tipo de indicação? Cara, acho que assim, a gente é metido mesmo, né? Então, o Robinho está aqui, pode falar um pouco melhor. Mas acho que isso depende muito do apetite que o empreendedor tem, e acho que muito do qual a dor dele, né? Obviamente que a gente, assim, como eu falei no começo, a nossa grande inspiração é uma visão de disrupção por parte do empreendedor que sentiu ali na pele que ele não tinha alternativa, que estava com a mão coçando para fazer alguma coisa e que precisava de algum jeito tirar um coelho da cartola e mudar uma indústria, né? Então, a partir do momento que isso acontece, que essa visão existe, eu acho que é o que chama mais a nossa atenção. É saber a capacidade que o empreendedor tem de ter essa visão e de saber que mesmo que ele não tenha a capacidade sozinho de chegar lá, ele vai em algum momento pedir ajuda. E daí é quando nós estamos lá disponíveis, né? Então, a gente tem casos, hoje a gente tem mais de 80 empresas no nosso portfólio só na América Latina. Então, tem empresas que a gente tem um envolvimento muito grande e outras que a gente tem um envolvimento menor. E isso depende centralmente da figura do empreendedor, dos fundadores. Então, se eles falam, legal, eu preciso de um apoio, isso varia também ao longo do tempo, né? E ao longo do próprio desenvolvimento do negócio. Às vezes precisa de um apoio em growth, especificamente. Às vezes um apoio em logística, às vezes um apoio em produto, às vezes um apoio em construção de marca, às vezes um apoio em construção de reputação, em conhecimento de cliente. Então, cada momento do ciclo de vida do empreendedor, a gente
está disponível para entrar com um recurso. E conversamos aí como um investidor que realmente é hands-on e é metido. Só para complementar, de fato, eu peço bastante ajuda, eu sempre pedi. E eu peço bastante. Inclusive, amanhã tem um que está vindo de Seattle para ajudar a gente lá. Bom, Robinho, quando a gente fala, né, do movimento que vocês fizeram de abrir as lojas físicas, de fazer o caminho provavelmente inverso que a maioria de vocês viveu. A Madeira Madeira é uma empresa nativamente digital e que nem produto físico tinha, então é ainda mais digital. Mas vocês entenderam que ter as lojas físicas é o que potencializaria na tua categoria, no teu modelo de negócio, uma entrada eventualmente em outras regiões, em outros perfis de público. Conta, por favor, um pouco desse desafio e por que lojas e por que tão rápido, né? Assim, essa expansão me chamou bastante atenção. Então, assim, na verdade, a história do mercado offline, não vou nem falar das lojas, começou em 2015, 2016. 2015, a gente teve a oportunidade de ir para a China para visitar o ecossistema de startup. Naquela, imagina, 2015, é 7 anos atrás? 7. Ninguém falava de China aqui. Então foi até a Mona X que fez a primeira incursão na China. E lá a gente entendeu que, primeiro, a questão do ecossistema, e a gente entendeu que o consumidor, e aí a gente olhando muito o Alibaba e a JD, que eles já estavam mais avançados com relação a gente, e eles já viram que o cliente ia ser omnicanal. E a gente ficou com aquilo na cabeça, só que a gente falou, pô, a gente sempre foi uma empresa com asset light, né? Não ter ativo. A gente sempre pensou muito com a cabeça de tecnologia. E a gente ficou com aquilo na cabeça e falou, cara, em algum momento, né? E uma das maiores buscas do nosso site sempre foi aonde é a loja física. Qual é a loja? Aonde está a loja física? Então já existia uma demanda. Só que a gente nunca tinha achado um modelo que fizesse sentido para a gente, né? Nessa cabeça de escala que empreendedores de alto impacto têm. E a gente tentou fazer em 2018, a gente fez uma incursão tentando empoderar o pequeno varejista, que foi a Rede Home, o nome do projeto. Acabou não dando certo porque o mindset desse lojista era muito diferente e a escala ia ser pouco. E quando a gente olhava para o tamanho do mercado, a gente falou, pô, a gente aqui, né, o e-commerce naquela época era 5% do mercado. Na nossa velocidade de crescimento, uma empresa que cresce aí a mais de 70% ao ano, a gente falou, como é que vai ter um problema? Então eu já tinha uma demanda do cliente e eu tinha um tamanho de mercado, um TAM endereçável muito maior que se eu ficasse somente uma marca. E aí, nesses benchmarks que a gente sempre gostou de fazer, a gente achou uma empresa na Índia, que é a Pepperfry, que começou vendendo móveis pela internet, e a gente pegou um avião e foi até Mumbai lá, visitar e conhecer, e a gente lá encontrou um modelo, que é o modelo que a gente se inspirou, e um modelo muito parecido, que a gente chama das Guide Shops. Então hoje a nossa loja ela tem entre 100 a 250, 300 metros quadrados, 100% showroom, então eu não tenho estoque, eu não aceito dinheiro, e a gente fez um modelo muito simples de operar. Então por isso que quando a gente fala, né, a gente saiu de 1 para 10 em um ano, de 10 para 100 no segundo ano, todo mundo chamou a gente de maluco. E no mercado de Covid, e a gente fazendo. Só que ali a gente viu com as primeiras lojas que o impacto para o cliente, a experiência dele era muito grande. Tanto é que hoje, a maior parte dos clientes que vão na loja, eles têm uma primeira experiência no website. E quando eles vão para a loja, eles entendem que essa complementaridade. Então a gente mapeou isso e entendeu qual que era a sua solução. E a gente fez uma solução. E a gente acabou não anunciando isso foi uma falha de comunicação, agora tem a Marcela de PR, que a gente foi o primeiro varejo do Brasil a colocar o mesmo preço do online no offline. Essa foi a primeira condição que eu falei assim, a gente precisa pensar no cliente. Então era o mesmo preço do online para o offline. E aí, um omnicanal. Foi por isso que a gente tomou decisão. Maravilha. Edu, nessa linha, né, de construir na América Latina uma série de negócios digitais, aportando não só investimento financeiro, mas conhecimento para negócios que ainda estão descobrindo o que serão. Acho que é um pouco da história que o Robinho contou aqui para a gente. Ontem vocês anunciaram uma spin-off focada em negócios early stage. Que para quem não conhece, early stage é aquele primeiro momento, quando o Robinho fala ali que eles tocaram uma operação 100% com dinheiro próprio, até que eles tiveram a primeira rodada. Então, conta um pouquinho, aquilo que você puder, claro, do que é e o que é que a gente pode esperar dessa spin-off focada em negócios que ainda estão em early stage. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a América Latina é um bicho diferente, né, na nossa visão. É uma região diferente e
SoftBank tomou a decisão em meados do ano passado de investir em empresas em estágio de early stage de uma maneira inédita no mundo. Em nenhum lugar do mundo SoftBank investe em empresas de early stage. Então a gente recrutou 2 empreendedores magníficos, o Rodrigo Bayer e o Marco Kamhage, e eles se juntaram a nós no finalzinho de agosto. E foi um sucesso retumbante. A gente recebeu, nesse período, mais de 1.100 pitches e investimos em 12 empresas, né? E a gente percebeu que o DNA do early stage é um pouco diferente do DNA de growth. E a gente está passando por mudanças globais, que não é novidade para ninguém aqui, quem lê o noticiário. E o Latin America Fund, a nossa operação de América Latina, está se alinhando cada vez mais ao Vision Fund, que é o maior fundo de tecnologia do mundo. E o Vision Fund tem mais de 140 bilhões de dólares em investimento em empresas de growth. Então, a gente entendeu que para preservar o modelo de negócio de early stage e continuar investindo em early stage, a coisa mais sábia a fazer seria o spin-off, deixando a gestão, continuando na mão do Rodrigo e do Marco, para que eles possam desenvolver aí a nova venture deles, que se chama Upload Ventures, né? Nós, o SoftBank, continuamos apoiando com a mesma estratégia de sempre. Somos o fundo aí âncora desse novo empreendimento. E temos a expectativa de manter o pacing de investimento aí da ordem de 100 milhões de dólares por ano em empresas de early stage. Então, mandem seus pitches. Oportunidade, pessoal. Oportunidade para quem tem. Mais do que financeiro, desse conhecimento e de toda essa abordagem que vocês conseguem fazer. A gente está caminhando para os nossos últimos minutos e eu queria fazer uma última pergunta para você, Robinho. Amanhã eu tenho um papo aqui, fechando o palco principal, com o grupo DPSP e com a Centauro, que são 2 operações muito verticais. Na prática, eu estou falando de uma rede de drogarias, presente em vários estados, e de um cara que é conhecido há décadas por ser um varejo de esporte. E a gente tem discutido a ideia de criar marketplaces, de ser cada vez mais robusto na oferta de produtos e soluções que o varejo oferece para o cliente, mas isso não pode desconectar daquilo que é o core do que você resolve. De um lado, a DPSP é, então, a drogaria e cuida da saúde das pessoas, a Centauro atua como a loja do esporte e vocês são a loja para casa das pessoas. É ali que eu resolvo todos os meus cenários e desejos para minha casa. E vocês têm uma operação de marketplace, como você anunciou agora aqui, praticamente em primeira mão no palco, vocês adquirem uma empresa para prestar serviços de montagem, enfim, para entregar realmente ponta a ponta aquilo que vai resolver a minha necessidade ou o meu desejo. Como é para uma empresa que nasceu dropshipping sem produto, nessa fase atual, construir um marketplace, escolher esses sellers, pensar quem vão ser eles, quais regiões você quer atacar e ainda colocar essa camada de serviço para o seu cliente para garantir que ele consiga ter toda a solução aqui? Bom, primeiro que isso é empreender, né? Dani, quem conhece a gente já sabe que começa a ficar muito estável, já não está legal, tem que bagunçar, né? Eu acho que o empreendedor, quando a gente olha, né, tem uma frase que a gente tem lá, até numa camisa nossa, que é o Don't Limit Yourself. A gente não, né, quando você olha lá no retrovisor, a gente não tinha ideia que a gente fosse chegar hoje onde a gente chegou. Só que hoje, onde a gente está, a gente fala, cara, a gente não chegou nem no 1%. Dá para fazer muita coisa. E eu acho que quando você olha para o cliente, coloca o cliente no centro, entende que o cliente somos nós no final do dia. Você olha para o problema de casa, que é, né, para quem aqui... Né, é muito complicado. E não é fácil. Acho que a gente fala, né? A nossa barreira de entrada, que assim, é super complexo, mas a gente tem uma vantagem que é a barreira de entrada no modelo. E quando a gente coloca o cliente no centro, entende essa problemática, a gente começou de fato a mapear e entender, né, o que mais eu preciso oferecer para esse cliente, né? E aí a gente começou a ser mais agnóstico com relação a, né, um pouco usando o SoftBank, falou, eu tenho que focar no problema. Se eu fiz dropshipping a vida inteira, mas o meu cliente não resolve, eu preciso botar marketplace, eu preciso botar fulfillment, eu preciso ir para serviço. Então, eu acho que dentro da jornada, que agora a gente cada vez mais, né, tem conseguido agora, né, com uma maturidade da companhia, cada vez mais integrar esses pedaços, né, que estão soltos e
proporcionar ao cliente uma solução única e uma única plataforma. Então, né, essa aquisição de serviços foi a primeira de várias outras que a gente vai fazer, né, dando já spoiler aqui, porque a gente está focado mais do que na aquisição em si, no problema. Então, acho que o grande ponto para a gente, né, a Madeira dos próximos 10 anos, vai ser cada vez mais em construir esse ecossistema e essa plataforma que o cliente possa, de uma forma acessível, de uma forma fácil, resolver tudo. Né? E eu acho que é isso que faz com que a gente consiga ter sucesso e daqui a 10 anos, talvez, está falando, não chegamos no 1% ainda. Maravilha. Para respeitar a programação que a gente tem, eu vou ter que encerrar esse nosso papo. A gente tem uma agenda bastante longa. Sem dúvida, a gente teria assuntos e temas para passar mais tempo aqui discutindo. Eu quero agradecer, Edu, pela tua presença, por abrir um pouco da estratégia daquilo que vocês têm feito, contar um pouco de qual é o aporte de vocês. E, Robinho, obrigado mais uma vez por topar o convite, dividir aquilo que vocês têm feito. É sempre um prazer estar com vocês.